Galera, vamos orar para que a gente possa estudar a palavra de Deus? Vamos lá, queria que você pedisse a Deus aí para que Ele fale com você também. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que estamos em Tua presença. Obrigado pelo louvor, obrigado por tudo que ouvimos agora, por esse testemunho, obrigado pela vida do Joey, Senhor. E queremos agora abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha de encontro às nossas vidas e fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nos ensine algo novo e algo que possa ser praticado no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abram suas Bíblias lá no livro de Provérbios, no capítulo 6. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Todos acharam? Diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Beleza. Queridos, como vocês sabem, nesse bimestre nós estamos estudando essa passagem de Provérbios 6, esses versículos 16 a 19, essas 7 coisas que são pecados odiosos, pecados detestáveis aos olhos de Deus. Há 2 semanas atrás, o Rafão falou sobre olhos altivos, semana passada o Ale falou sobre língua mentirosa, e hoje nós vamos pular um dos teminhas, um desses 7 pecados que estão escritos aqui na Bíblia, para falarmos sobre coração que traça planos perversos. Provavelmente aí na sua Bíblia essa frase está diferente. Eu estou lendo aqui na linguagem na NVI, a Nova Versão Internacional, mas se você tiver aí com você uma Bíblia, que é a versão Almeida, Revista e Corrigida, deve estar assim: alguém que maquina pensamentos viciosos. Tem alguém que tem alguma versão diferente dessas duas? Maquina pensamentos viciosos e coração que traça planos perversos? Alguém tem? Projetos iníquos. Alguém que maquina projetos iníquos. Alguém mais tem alguma outra versão diferente dessa? Na Bíblia? Não? Beleza. Essas 3 versões, elas tratam a respeito do mesmo tema, que é esse tipo de comportamento que é um comportamento desagradável a Deus. Um coração que traça, que planeja, que maquina planos perversos. E o Senhor, como diz nesse versículo, detesta o comportamento desse tipo de pessoa, que usa a mente, que usa o intelecto, a capacidade criativa que Deus deu para ela, para fazer, para planejar, para bolar coisas que são malignas, que são maliciosas, que são perversas, coisas que desagradam a Deus. O Senhor se desagrada disso porque a própria palavra fala que para as pessoas a quem Ele ama, para todas as pessoas, na verdade, Deus ele tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Lá em Romanos 12, 2, nós não vamos abrir, mas a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então quando a gente usa a nossa mente para bolar pensamentos maliciosos, pensamentos perversos, o que nós estamos fazendo é algo que é contrário àquilo que está no próprio coração de Deus. No próprio coração de Deus em relação a nós e no próprio coração de Deus em relação ao comportamento que Ele espera que a gente tenha. Ele não nos criou para termos uma mente dedicada a pensar bobeiras e fazer com que essas bobeiras atrapalhem a vida de outras pessoas e até mesmo a nossa própria vida. Então por isso, queridos, como todos esses versículos e todas essas coisas que a palavra diz, olhos altivos, língua mentirosa, coração que traça planos perversos e os demais que nós vamos estudar nas próximas semanas, esse é o tipo de comportamento que a gente deve fugir. Eu não devo dar espaço na minha mente para que pensamentos maliciosos, pensamentos perversos nasçam. Existe um ditado antigo, que talvez você já tenha ouvido, eu ouço muito lá em casa, a minha avó também falava muito mais que minha mãe, que é que a cabeça vazia é oficina do diabo. Esse é um ditado muito antigo e você deve conhecer. Nós temos que trabalhar com a nossa mente de um modo que a nossa cabeça ela não esteja vazia para que pensamentos malignos, pensamentos perversos eles nasçam. Provavelmente já aconteceu com você. Tá de boa lá em casa, em férias da escola, e aí não tem mais o que fazer, não tem matéria para estudar, o Facebook já foi
todas as atualizações já foram vistas, até está demorando para ter algo novo, né? E você fica impaciente ali. Aí você pensa até em bolar uma frase para colocar para alguém curtir, você achar legal, você vai viajando. E aí nesse meio tempo, nasce na sua mente algum pensamento perverso. Algum pensamento, às vezes, de fazer alguma coisa para dar uma cutucada em algum amigo, às vezes pensa em bolar alguma coisa que você sabe que sua mãe, seu pai não permitiu que você fizesse, não permitiu que você, sei lá, saísse lá no prédio para brincar com seus amigos, para conversar com eles, e você sabe que não pode, mas aí você está naquela situação com a sua mente vazia, e aí você começa a aceitar no seu coração essa situação. Não, eu vou descer lá para falar com os meus amigos, minha mãe não vai nem saber, ela está no trabalho. Não que sair para falar com os amigos seja planos perversos, mas desobedecer a ordem dos pais é sim um plano perverso. Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa mente não se encha de coisas que nos levem para uma direção de planos que o maligno lança dentro de nós. Eu achei, quando eu estava estudando esse versículo, plano perverso algo muito vago. Eu falar para você, olha, não faça planos perversos, Isa Primo. É algo muito vazio. Ela pode perguntar para mim, nossa, Rocha, o que seria um plano perverso? Ela poderia fazer isso, e você também pode. Então eu queria ver com vocês 3 situações na Bíblia onde pessoas maquinaram planos perversos. E talvez isso sirva como exemplo para que eu e você reflitamos sobre as coisas que a gente tem feito na nossa vida, e às vezes você identifique que na sua vida você está tomando uma decisão que te leva a maquinar esse tipo de pensamento vicioso que a palavra diz que é detestável aos olhos de Deus. Certo? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós vermos esse primeiro caso lá em Gênesis capítulo 11. Abra lá, Gênesis capítulo 11, no comecinho da Bíblia. Eu quero mostrar para vocês uma primeira situação de uma galera na Bíblia que bolou um plano perverso. E esse plano perverso, muitas vezes também pode estar no nosso coração. Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Beleza, nós lemos até aí. Esse texto da Bíblia, galera, fala sobre um empreendimento, o primeiro empreendimento imobiliário que a gente deve encontrar na Bíblia e talvez na história do mundo, que é a Torre de Babel. Esses caras, eles queriam construir um prédio gigantesco que alcançasse os céus. E essa ideia de alcançar os céus não era uma ideia de brincadeira, construir um prédio alto, que nem a gente vê em outros países, nos Estados Unidos, em Dubai, lá que tem, se eu não me engano, o maior prédio do mundo. A ideia dos caras era mesmo fazer um prédio que alcançasse os céus, para que o nome deles ficasse famoso sobre a terra. Então esses caras, eles estavam maquinando um tipo de plano perverso, que muitas vezes é um plano perverso que nasce no nosso coração. Não é construir prédio, mas é um plano de autoengrandecimento. Muitas vezes nós tomamos iniciativa de certas coisas, maquinamos certos pensamentos na nossa vida com o propósito de engrandecermos o nosso próprio nome, de engrandecermos a nós mesmos. Esses caras, eles queriam destaque, eles queriam ser conhecidos por toda a terra. Naquela época, como a palavra diz, não havia várias línguas diferentes, havia uma só. Todo mundo falava a mesma língua, imagina que da hora. Então, essa cidade ia ser uma cidade, sabe, bajulada por todos. Todo mundo ia querer conhecer esse prédio que alcançasse os céus. Mas no fundo, o que estava no coração dos caras era um desejo de ser igual a Deus. E muitas vezes, talvez no nosso coração não nasça um sentimento de querermos ser igual a Deus, assim tão explícito. Mas nós começamos a maquinar coisas na nossa mente, planejar certas situações que têm o propósito de engrandecer a nós mesmos, de engrandecer o nosso nome, de engrandecer a nossa vida, a nossa imagem diante dos outros. E o Senhor Jesus não nos chamou para fazer as coisas desse modo. A palavra de Deus diz que em tudo quanto nós fizermos, nós devemos dar glórias a Deus. Toda a glória daquilo que nós fazemos, todas as coisas que nós
atuamos na nossa vida, seja lá na escola, seja num trabalho, seja numa profissão que nós escolhemos, sejam em coisas que a gente quer conquistar nessa terra, talvez um carro, uma casa, alguma coisa desse tipo, tudo isso tem que ter como propósito final o engrandecimento do nome de Deus através da nossa vida. Mas muitas vezes a gente vai perdendo o foco dessas coisas e esse pensamento perverso começa a nascer dentro de nós. A gente começa a querer fazer certas coisinhas no nosso ministério, na nossa vida, querer conquistar certas coisas, querer, alcançar um determinado patamar, não para que o nome de Deus seja engrandecido, mas para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, olha lá, o Rocha prega, olha, o Rocha está lá, está pregando, está falando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E às vezes a gente vai se acostumando com essa ideia e vamos permitindo que esse plano perverso, que tira a glória de Deus e coloca a glória sobre nós, alcance o nosso coração. E as nossas ações perdem o propósito que Deus escolheu para que tivessem. Então, querido, você não pode permitir que planos perversos entrem na sua mente. Muito menos planos de autoengrandecimento. Tudo aquilo que você fizer, muito além do que você faz nesse lugar, tem que dar glória a Deus em tudo que você faz. Não procure fazer coisas para que o seu nome seja exaltado sobre toda a terra, para que você seja o cara mais influente de algum lugar, só por isso. Mas busque fazer algo assim que leve glória ao nome do Senhor. Se for assim, está certo. Se não for, está errado. Beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Um plano perverso que muitas vezes enche as nossas mentes é esse plano de autoengrandecimento. O segundo plano perverso que eu queria ver com vocês está lá em Provérbios, no capítulo 1. Abra lá, rapidão. A partir do versículo 10. Planos perversos são coisas odiáveis a Deus. E aqui a gente tem mais um exemplo de um baita plano perverso que é explicado aqui na Bíblia. Provérbios 1, versículo 10 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Beleza. O segundo plano perverso que a gente pode ver nesses versículos que lemos é um tipo de plano perverso que enche a nossa mente de uma maneira bastante, olha que palavra legal, sorrateira, de uma maneira bastante discreta. Ele vai enchendo a nossa mente. É o convite daquela galera que vem falar: não, vamos lá, vamos chegar naquele carinha ali que está mais isolado, vamos meter o louco com ele, zoar ele até ele não aguentar mais, até ele pedir chega. Porque eu sei que o exemplo ali falado é um exemplo de morte, né? Eu vou esperar a espreita para levar alguém à morte. Talvez você não vá levar ninguém à morte na base da surra, da pancada, do tiro, porque são pessoas bastante legais. Mas às vezes a gente leva pessoas à morte na questão da maneira como elas se veem. A gente consegue matar pessoas no seu interior. Então a gente pega, reúne a galera e fala assim: vamos pegar aquele cara ali, para Judas, vamos zoar ele ao máximo, vamos tirar tudo que a gente puder dele, até ele não aguentar mais. A gente faz muito isso, eu fiz muito isso. Quando eu era mais novo e não era cristão, eu era um cara bastante zoeira, apesar de vocês não me enxergarem assim. Só que a minha zoeira não era uma zoeira, como eu posso dizer assim, legal, entendeu? Que nem hoje a gente brinca, porque tem um jeito legal de você brincar. Você pode brincar com as pessoas, né? Não é isso que eu estou falando, que você tem que ser sério e tudo mais. Mas a minha zoeira era uma zoeira que ia até a última resistência dos caras. E era legal que eu não era zoado. Então, as coisas ficavam legais para mim. Eu pegava alguns meninos e ia na ferida. Às vezes o menino tinha algum problema com a autoestima dele. Uma vez eu fiz isso. O menino tinha um problema com a autoestima dele. Aí eu peguei esse menino e fui levando ele pra falar com todas as meninas, assim. E aí as meninas foram né, falando: não, esse menino não presta, é feio, eu não quero nada com ele.
Isso a gente fez com 21 meninas. E essa época era a época que... É que vocês não eram dessa época, vocês eram pequenos, mas a gente tinha colocado, começou a ter aqui no Brasil DDD, e aí surgiram as operadoras. Intelig, Telefônica E15, né, agora Vivo. E aí tinha uma operadora, tem uma operadora que é o número 21, que é a Embratel. Então o apelido desse cara, apesar de ser um apelido singelo, era esse, Embratel. A gente começou a chamar ele, ô Embratel, beleza. Aí quando alguém perguntava, o que é Embratel? Aí a gente explicava, e aquele menino ia se moendo dentro dele, diante daquela rejeição que ele sofreu. E isso não é legal, né, galera? Eu contei isso pra vocês, mas isso não é legal, isso não é algo do que eu me orgulho de ter feito. Já fiz outras coisas, até piores do que essa, nessa questão de zoeira. Mas esse é o tipo de plano perverso que o Senhor Jesus não quer que a gente tenha, não quer que a gente coloque na nossa mente. De diminuir as pessoas, de armar ciladas para as pessoas, de puxar tapete das pessoas. Às vezes você está numa realidade já de trabalho ou de ministério, e aí você almeja crescimento, e isso é bom, você tem que ter ambição, assim, essa ambição boa, se eu posso colocar assim, né, de crescer, mas isso não te permite ter o plano perverso de crescer às custas do outro, de puxar o tapete do outro, de tentar diminuir o outro para que você se coloque numa posição melhor. Não é assim que Deus quer proporcionar para você crescimento. Então, largue esse plano perverso de lado. Deus não quer que você use a sua mente para planejar planos que levam à desgraça a outras pessoas, que ferem outras pessoas. Deus, ele quer que você tenha os planos que estão no coração dele, que levam para a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então não permita que na sua mente entrem planos perversos que levam à desgraça a outras pessoas, que entristeçam outros. Certo? E o terceiro e último plano perverso que eu queria mostrar para vocês está lá em Tiago capítulo 4. Abra lá rapidinho, Tiago é depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago 4:13. Um outro tipo de plano perverso que talvez você possa se identificar aí é o seguinte. Tiago 4:13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Um outro tipo de plano perverso que você pode ter na sua mente, e que até eu tenho que achar palavras legais para explicar, talvez o plano em si que você esteja querendo bolar, algo que você esteja querendo fazer, não seja algo ruim. Mas o que essa palavra fala é a respeito de uma posição de arrogância em relação aos planos que você está trabalhando no seu coração. Ela fala a respeito de um cara que fala: amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro, e vou ter sucesso. E ter sucesso não é algo mal. Mas essas pessoas, elas não levavam em conta, essas pessoas que agem assim, não levam em conta Deus. E, portanto, esses planos que elas têm são planos arrogantes. Porque a vida delas não está no controle da mão delas, mas está na mão de Deus. Então, se uma pessoa não leva em conta Deus nos seus planos, ela tem um plano arrogante, e esse plano se torna perverso. Então, querido, em tudo quanto você for fazer, é importante que você inclua Deus nos seus planos. É importante que você coloque e compartilhe com Deus aquilo que você pensa, aquilo que você está sonhando. Você não pode ter essa posição de querer criar os seus planos como se você fosse um ser individual, independente, que consegue colocá-los em prática sem a necessidade do apoio de Deus. Você depende de Deus, você precisa reconhecer isso. Então, toda vez que você planeja coisas longe da confirmação de Deus, longe da anuência de Deus, seus planos se tornam arrogantes. Esse tipo de plano é um plano perverso, um plano desagradável ao Senhor, e é o tipo de coisa que Deus detesta, que Deus odeia, como a palavra diz lá em Provérbios 6. Então, queridos, nós temos que fugir disso, de todo tipo de plano perverso que o diabo quer colocar na nossa mente, quer fazer, quer produzir, quer maquinar na nossa mente.
Nós temos que fugir disso. Isso é algo detestável aos olhos de Deus. Eu dei 3 exemplos. Dei exemplo desse de planos arrogantes, exemplos de planos de autoengrandecimento, que às vezes a gente carrega no nosso coração, planos que levam à desgraça a outros. Existem tantos outros planos perversos que poderiam e podem encher o nosso coração e a nossa vida. Mas aí você pode me falar, Daniel, você deu pouquíssimos exemplos, como é que eu vou fazer para fugir desses planos, né? Desses planos perversos? Talvez eu tenha dificuldade em identificar esses planos e fugir deles. Sabendo que Deus detesta e eu não quero fazer o que Deus detesta, eu quero andar por outro caminho. Como é que eu faço para andar em outro caminho? E para nós terminarmos, eu queria mostrar isso para você. Abra lá a sua Bíblia no capítulo especial dos sonhos, em Provérbios 16, versículo 1. Eu gosto muito desse capítulo, porque ele é uma receita básica de como é que a gente tem que agir em relação aos planos que a gente tem, para que nós não caiamos nessa cilada de fazer planos perversos, planos que desagradam a Deus. Provérbios 16, a partir do versículo 1, diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esses 3 versículos, eles têm 3 verdades bem legais que você tem que colocar em prática para que você não caia nessa cilada dos planos perversos. A primeira verdade está lá no versículo 1. Ele fala assim, olha, o homem ele pode sonhar, mas do Senhor vem a resposta da língua. Tem uma palavra que diz, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, mas ao Senhor pertence a última palavra. Então, queridos, quando a gente sonhar, e do homem é o coração desejoso de sonhar, todos os nossos sonhos eles têm que ser colocados diante de Deus, apresentados a Deus, para que Deus dê a última palavra nas nossas vidas. Porque afinal de contas, quando nós decidimos seguir a Ele, nós entregamos tudo para Ele e falamos, ou deveríamos ter falado, que Ele era o Senhor das nossas vidas. Então, se Ele é o Senhor da minha vida, Ele precisa dirigir os meus planos, Ele precisa dirigir os meus propósitos. Eu preciso então submeter tudo aquilo que eu sonho. Ele sabe que eu vou sonhar, mas eu preciso submeter isso a Ele para que Ele dê a última palavra, para que Ele me dê a resposta sobre como eu devo seguir. E Ele vai me dar essa resposta, e mais do que isso, Ele vai me ajudar a analisar aquilo que está no meu coração. Porque o versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor avalia a intenção. Quantas vezes você já não bolou fazer alguma coisa e você achou super legal aquela ideia, aí você foi falar com a sua mãe, com o seu pai: olha, pai, que ideia fantástica que eu tive, que legal, eu vou sair com os meus amigos para isso e para aquilo. E aí seu pai fala: não, eu estou sabendo o que você pretende fazer aí. O que você quer fazer não é bem sair com seus amigos para ir no parque, você quer fazer alguma outra coisa, quer, sabe, fazer alguma coisa errada. O Senhor, quando a gente coloca os sonhos diante dele, os nossos sonhos, Ele nos ajuda a entender, a discernir o que está nos motivando a fazer aquilo. Porque às vezes nem nós conseguimos discernir, ter essa sabedoria de saber o que nos motiva a fazer alguma coisa. Às vezes nós fazemos uma série de coisas, mas a motivação do nosso coração está errada. E se a motivação do nosso coração está errada, isso é desagradável a Deus. Então, quando a gente sonhar, quando a gente pensar alguma coisa, nós precisamos colocar diante de Deus para que Ele nos revele se a intenção do nosso coração é realmente levar glória a Ele, ou se nós estamos com uma intenção errada, uma intenção perversa. E o terceiro versículo fala assim: consagra a Ele tudo o que você faz, e assim você será bem-sucedido. É assim que a gente tem que agir. Todos os teus planos, as tuas vontades, aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer, Deus se agrada muito disso, de você sonhar. Mas coloque tudo diante dEle, consagre os teus sonhos a Ele, permita que Ele te confirme isso, que Ele revele aquilo que está no teu coração. E aí sim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, queridos, fuja de planos perversos, fuja de qualquer plano que nasça no teu coração com a ideia de engrandecer a você mesmo, de maltratar outras pessoas, ser arrogante, tantos outros planos perversos que existem e que podem contaminar o nosso coração. Mas apresente os seus sonhos sempre ao Senhor, consagra a Ele tudo o que você faz, permita que Ele sonda o teu coração e identifique aquilo que te motiva. E aí você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. E você vai ser agradável aos olhos de Deus. Beleza?
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade de estudar essas palavras, Pai, que são tão simples, Pai, esses versículos de Provérbios 6 que nós estamos estudando, mas que contêm verdades preciosas, Pai. E nós não queremos desagradar ao Senhor de nenhuma maneira. Nós queremos que o nosso coração ele esteja inteiro diante do Senhor, Pai. Então nós queremos pedir, Senhor, que Tu tires do nosso coração qualquer tipo de plano perverso. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau agora, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. Sonda as nossas vidas, Pai. Conhece a intenção daquilo que nós planejamos fazer, Pai. E traz à tona, Senhor, porque nós não queremos ter planos perversos, ter planos que desagradam a Ti. A nossa vida, Pai, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, então o nosso desejo é honrar ao Senhor com tudo que nós somos. E nós queremos pensar como o Senhor pensa, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos que estão de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ajuda nisso, nos ajuda a consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos, Pai. E que em tudo quanto fizermos, a glória seja Tua e somente Tua, para louvor e honra do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.